Em 28 de outubro é celebrado o Dia do Servidor Público, importante peça na engrenagem do funcionamento de muitos serviços essenciais para a sociedade, inclusive aqui na Câmara. Agora você fica sabendo um pouquinho mais da história e de como os servidores públicos atuam nas atividades do Legislativo paulistano. O servidor público desempenha um papel fundamental na sociedade. Garantir a execução das políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à população. Eles estão em toda parte, na saúde, na educação, no judiciário, na segurança, nas repartições. E esses profissionais impactam diretamente a vida de milhões de pessoas. E o trabalho do servidor está presente em todos os lugares nas cidades. Ainda que a pessoa não use hospital, escola ou transporte público, o serviço público compõe a cidade. É a via pública, é a sinalização, é o parque, é a vacina. O servidor é a base da estrutura do município. Mas como e quando surgiu essa função? A chegada da família real em 1808 é apontada como um marco do funcionalismo público. Porém, no período colonial, já existiam funcionários que executavam funções consideradas públicas, como as realizadas na Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo foi criada em 1560, e a família real só chegou em 1808. O poder local exercido na Câmara Municipal atravessou toda a história, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Era uma estrutura relativamente simples, pequena, mas que exercia funções administrativas, judiciárias, funções políticas. Eram funções que a gente pode fazer um paralelo como se fossem funções públicas. Dando um salto no tempo, na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, o servidor público começa a ser visto com mais atenção. Em 1936, começa a regulamentação do setor, com a criação de um Conselho Federal. Já em 1939, nascem as Leis de Direitos e Deveres dos Trabalhadores, que atuam nesse segmento, e em 1943, fica instituído em lei o dia 28 de outubro como o Dia do Servidor Público. Nós temos um Estado que se torna cada vez mais burocrático no sentido da impessoalidade, da escolha mais técnica do seu corpo de funcionários e um Estado gradualmente menos patrimonialista. Esse processo envolve maior normatização, criação de regras, de procedimentos de trabalho que devem ser registrados, que devem ser compartilhados e que devem ser também difundidos para a sociedade, para que a sociedade conheça o papel do Estado e também tenha condições de reivindicar o atendimento de suas demandas. Esse processo foi consolidado em 1988 com a promulgação da nova Constituição e um regramento detalhado sobre o serviço público, que trouxe estabilidade para esses profissionais exercerem suas funções sem pressões externas. E o serviço público tem suas características. Os servidores podem ser efetivos ou comissionados. Os efetivos, que são os mais conhecidos, são os concursados e atendem ao Estado com essa estabilidade funcional. Mas também há os servidores em comissão, tão importantes quanto, e que, vinculados ao governo, garantem a estrutura e a continuidade do governo eleito. E um ponto importante, a atuação dos servidores é essencial na formulação das leis que ocorre aqui na Câmara de São Paulo. E você sabe como nascem essas leis? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Quando a gente fala que essa primeira mão, que é a mão do vereador que traz o projeto, essa mão está amparada em um monte de outras mãos, Tem toda uma equipe trabalhando nisso. Para que existam espaços de deliberação, esse espaço tem que ser viabilizado. E isso envolve todo mundo, desde essa equipe de secretaria que reserva, agenda o espaço, desde a equipe de comunicação que ajuda a divulgar um evento que vai ser público, que é importante que tenha participação coletiva, até cada pessoa ali, o pessoal da Copa que está ali colocando água na mesa, o pessoal da infraestrutura, da limpeza que preparou aquele espaço, que fez a manutenção daquelas cadeiras e daquelas mesas. É algo que passa invisível, mas algo que sem isso não existe, Sem isso você não consegue fazer essa deliberação. Além do pessoal envolvido em todo o processo de aprovação do projeto de lei, também existe um longo caminho que o documento percorre na Câmara. Essa sala, inclusive, é onde o processo começa no protocolo legislativo e onde o processo termina na finalização, que é onde ele vira uma carta de lei, que vai para o prefeito. A gente recebe o documento no sistema digital,
o SPLegis, é o Sistema do Processo Digital da Câmara. Esse protocolo entra, esse documento vai circulando e passando por toda essa infinidade de setores, de pessoas que estão trabalhando em cima dele, no sistema digital, no ambiente digital, você não está vendo, né? Então acontecem as reuniões, os vereadores se reúnem, muitas vezes até por videoconferência, e esse processo vai tramitando entre setores, entre equipes. E essas equipes estão na estrutura da Câmara de São Paulo, diretamente através da Secretaria-Geral Parlamentar e dos gabinetes dos vereadores, e indiretamente pelos demais setores do Legislativo paulistano, como o Centro de Tecnologia da Informação, a Procuradoria-Geral Legislativa e o Centro de Comunicação Institucional. Tudo culmina no plenário da Câmara, onde os projetos de lei são debatidos e votados por todos os vereadores, até virarem definitivamente leis. E esse caminho até a criação das leis só é possível pela importante atuação do funcionalismo público. Sem o funcionalismo, o Poder Legislativo não se concretiza, né? As decisões podem ser tomadas, mas as decisões não se impõem sozinhas, né? Desde a construção da documentação até a implementação das políticas públicas, você sempre vai ter na ponta agente público, sempre vai ter funcionário, sempre vai ter trabalhador fazendo aquilo, né? Tudo é trabalho, no fim das contas. E o papel do funcionário não é simplesmente executar tarefas que estão previstas, né? Tipo, você ter essa operação diária, mas a construção da melhor operação e o aprimoramento da técnica de trabalho para que o trabalho seja bem feito, acho que é um compromisso, é uma obrigação e é a parte legal do trabalho, né? Que é você buscar envolvimento com o que você faz, para como você faz para aquilo ser bem feito e produzir os efeitos que você pretende, né?